Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora... Ô, Mimosa! Inhoca! O que você tá fazendo aqui, criatura? Te procurei pela cidade toda. Subi a rua direita, desci a rua das Flores, fui até no Largo do Rosário e nada de Mimosa. Que lugar é esse? O que você tá fazendo aqui? Aqui é o Horto dos Contos de Ouro Preto. Você não conhece? Ah, eu já ouvi falar no Eu Horto dos adoro Contos. vir pra cá, refletir, ficar pertinho da natureza, dos animais. Mas quem que te contou que eu tava aqui? Eu não contei pra ninguém. Ah, foi o nosso amigo Tucano da Água Limpa. Ele sabe de tudo que se passa em Ouro Preto. Esse tucano sempre muito observador e um tanto quanto tagarela, não é mesmo? Sim. Mas que lugar bonito, bom para umas horas de lazer, para as crianças brincarem. Sim, e muito bom para contar histórias. Enfia as contas no colar, no fio do tempo que não para de passar. Pela cabeça de quem conta e também de quem escuta, passa muitas peripécias, passa um filme de aventuras. Hoje eu vou contar a história da Mamãe Natureza, da Jussara do Varal de Histórias. Era uma vez uma mamãe natureza que teve 4 filhinhos: o sol, o ar, a água e a terra. O sol, quando nasceu, era bem pequenininho, do tamanho de um ovo frito. Mas ele foi crescendo, crescendo, crescendo e cresceu tanto que foi viver lá no alto para iluminar os nossos dias. E é assim que o sol ilumina o dia inteiro. Ele anda devagarzinho, lentamente, de um lado para o outro. Mas quando chega a noite, a hora de dormir, o sol é o primeiro a se deitar. Coloca o seu pijama e vai descansar. Mas quando chega de manhã cedinho, ele é o primeiro a acordar. Hoje eu acordei bem cedinho, abri meus raios pra te abraçar. Sou um sol legal e bem quentinho, aqueço a terra, a água e o ar. Faço isso todo dia e repito sem cansar. Bom dia, bom dia, bom dia, nunca me esqueço de brilhar. Bom dia, bom dia, bom dia, nunca me esqueço de brilhar. O irmãozinho do sol, o ar, quando nasceu soprando devagarinho, de mansinho, fazendo a gente respirar. O ar mora em todo lugar. Vento, ventinho, ventão, por que você não canta pra mim uma canção? Vento, ventinho, ventão, vento que faz o furacão, venta pra lá e pra cá. O vento me faz respirar. Tem dia que venta, faz folha voar. Tem noite que o vento me faz navegar. Tem hora que o vento faz curva no ar. E quando não tem vento, a gente pode assoprar. Vento, ventinho, ventão. A água, quando nasceu, era uma gotinha que vivia lá no fundo, bem lá no fundo da terra. Agora ela corre por lagos, rios e mares. A água sobe e desce, corre, escorre, nunca para e nem adormece. E a água é muito vaidosa. Quer ver?
Uma gotinha, duas gotinhas, muitas gotinhas correm pro mar. Todas juntinhas formam a água, correm, caminham pra te alcançar. Uma gotinha, duas gotinhas, muitas gotinhas correm pro mar. Todas juntinhas formam a água, correm, caminham pra te alcançar. Água, 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 quero água pra beber. Água, 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 quero água pra beber. A terra, quando nasceu, era do tamanho de uma bolebinha. E é da terra que nascem as flores e as árvores. Mas ela escolheu viver num lugar bem seguro, bem firme, e não gosta de sair andando por aí, não. Uma sementinha caiu na terra e se aprofundou para dentro dela. Aí veio o sol, esquentou ela. Aí veio a água e molhou ela. Aí veio o vento e ventou nela. A sementinha floresceu, floresceu e numa árvore se transformou. A sementinha floresceu, floresceu para alimentar você e eu. E assim é a natureza que toma conta da gente todos os dias. E nós temos que tomar conta dela também. E assim termina a história que começou, mas não tem fim. Nem para você, nem para mim. Mimosa, esse lugar me lembrou uma história muito interessante que eu vou contar agora. Conta pra gente. Era uma vez um defensor das florestas e dos bichos. Um verdadeiro super-herói das matas brasileiras. Uma criatura não muito grande, também não muito alta, nem muito bonito. E também não muito agradável, a não ser para as florestas e para os bichos. Conta a lenda que ele morava no buraco de uma árvore, uma mangueira, que, aliás, era a fruta que ele mais gostava. Ele passava os dias à sombra dessa mangueira, saboreando seu fruto. Essa criatura observava tudo na floresta com seus olhos grandes, de dentro deste buraco desta árvore. Ai de um lenhador ou de um caçador que ousasse arrancar um galho de uma árvore ou ferir qualquer criatura da floresta. Quando isso acontecia, ele emitia uns sons terríveis. E uns assovios muito altos, muito agudos. Os caçadores e os lenhadores, quando ouviam esse barulho, saíam assustados e correndo para fora da floresta. Conta a lenda que essa criatura é tão veloz, que ninguém nunca conseguiu alcançá-lo. E também dizem que ninguém nunca o viu. Este rapazote se diverte marcando a floresta com suas pegadas ao contrário para disfarçar e distrair os lenhadores e os caçadores. Conta a lenda que ele é tão veloz, que ninguém nunca o alcançou. E também dizem que ninguém nunca o viu. Essa criatura
Ela tem os cabelos vermelhos como fogo e os pés ao contrário. É o Curupira, o guardião das matas brasileiras. Curupira tem os pés virados, quando anda vai pro outro lado. Curupira tem os pés virados, quando anda vai pro outro lado. Nossa, Nhoca, que história linda! Você podia contar outra pra gente? Posso sim. Eu vou contar a história da Terra. É uma história de Maria Aparecida Pincerati. Um certo dia, neste sistema solar, a Terra começou a tossir. O Sol acordou apavorado e, meio sonolento ainda, começou a gaguejar. Ô, Terra, o que é que está acontecendo? A Terra respirava com dificuldades. Mas o que é que está acontecendo, Terra? Ó, Sol, eu estou muito doente. Ontem eu passei mal o dia todo. E enquanto falava, a Terra olhava bem para o Sol, para saber se ele estava realmente compreendendo ou se ele estava achando aquilo um chilique. O Sol, preocupado, foi correndo buscar um vidro de xarope. A Terra olhou bem para aquele frasco, torceu a montanha que lhe servia de nariz e disse: "Oh, muito obrigada. Xarope não cura minha doença." O Sol, já meio confuso, perguntou para a Terra: "Mas então, o que pode curar a sua doença?" "Os homens. Somente os homens podem curar a minha doença." Mas por que os homens? Os homens? Sim, dá uma olhadinha aqui para você ver como eles estragam tudo, poluem tudo, acabam com tudo. O Sol resolveu dar uma olhadinha para baixo e não gostou nada do que viu. Na Amazônia, eles cortavam a Dona Verdinha, uma castanheira de mais de 100 anos. No Pantanal, eles caçavam os bichos para retirar a pele para vender o couro. Nos rios, eles jogavam lixo, plástico, latas com veneno que poluíam todo o rio e matavam os peixes. Na cidade grande, as fábricas e os carros emitiam gases tóxicos que intoxicavam o pulmão das pessoas. Para você ter uma ideia, Sol, algumas crianças já nascem com problemas respiratórios e os adultos não há pulmão que aguente. O Sol, então, neste momento, escondendo o frasco de remédio disfarçadamente, compreendeu que o remédio para curar a Terra não se encontra em nenhuma farmácia. O remédio para curar a Terra se chama amor e respeito pela natureza. E isto a gente só encontra nos corações dos homens. E essa história entrou por uma porta e não saiu mais, porque o ser humano aprendeu como se faz.
Mimosa, essa história que eu acabei de contar me lembrou aquela história do peixinho que teve que ir embora do mar porque o mar estava poluído, você lembra? Lembro, é a história do Socorro Peixinho, do Varal de Histórias. Você me deu uma boa ideia e eu vou contar ela aqui agora para vocês. Oba! Vai, peixinho, vai mergulhando bem devagarinho e volta lá pro fundo do mar. Aqui em cima não tá mais seguro, tem tanta coisa esquisita. Não tem mais só coisa bonita como antes do lixo chegar. Vai, peixinho, vai nadando, atravessando ondas, soltando bolinhas e comendo algas marinhas. Vai, peixinho, só assim você vai conseguir se salvar. Nade entre as pedrinhas, conte para o caranguejo, para o cavalo marinho, peça socorro, o mar está diferente, parece que está doente, precisa de um médico consultar. Vai, peixinho, você é tão lindinho. Acorde os peixinhos que mal conseguem nadar. Chama as tartarugas, avisa elas para recolher todas as coisas estranhas do mar que parecem comida, mas podem envenenar. Vai, peixinho, vai nadando, mergulha fundo. E se alguém pelo caminho te perguntar o que houve, fala que você tá tão triste que pode até chorar. E que lágrima de peixinho escorre pra cima, pra nos avisar que a natureza nós devemos amar e dela cuidar e nunca mais lixo nela jogar. Vai, peixinho, vai. Peixinho, peixinho, que mora no mar, me conta o segredo que te faz nadar. Peixinho, peixinho, conta pra mim, o que é que eu faço pro mar não ter fim? Mimosa teimosa, que tal você contar para a gente agora aquela história do mundinho? Boa ideia, Nhoca! Agora então eu vou contar a história do mundinho de Ingrid Ballenhaus. Era uma vez um mundinho que vivia na imensidão do universo. Ele era muito alegre e feliz. Nele tinham muitas árvores, muitas flores. Ah, como o mundinho amava sentir o cheiro das flores. Nele tinha também muitos peixinhos que nadavam em suas águas. O mundinho adorava ficar olhando os peixinhos nadando e as aves voando. Ah, como o mundinho era feliz ali e vivia em harmonia. Nele tinham também muitos animais, animais selvagens como o leão. Uau! Mas também tinham muitos animais domésticos, como o coelhinho, a girafa, o cachorro, o gatinho. Ah, como o mundinho era feliz ali vivendo com todos os seus amigos. Mas um belo dia chegou um ser diferente e o mundinho perguntou: "Olá, quem é você?" E o ser respondeu: Eu sou o ser humano e quero vir morar aqui no mundinho." "Pois bem," o mundinho disse, "seja bem-vindo, ser humano. Venha morar aqui conosco." E assim, o ser humano começou a morar no mundinho. O problema foi que o ser humano começou a querer construir coisas com as árvores que habitavam o mundinho. E aí, ele começou a derrubá-las. Ele foi derrubando as árvores, e quanto mais ele derrubava, mais seres humanos chegavam.
Conforme eles foram chegando, os animais começaram a se sentir muito mal, porque o ser humano fazia muito barulho e os animais tinham medo das armas deles. Então, os animais começaram a deixar o mundinho. O ser humano começou a construir casas e esgotos que começou a poluir todas as águas do mundinho e começaram a matar todos os peixinhos. Além disso, ele foi construindo muitos e muitos carros que soltavam muita fumaça, poluindo todo o ar do mundinho e matando todas as aves e os passarinhos que ali viviam. O mundinho foi ficando muito triste, porque os amigos dele não estavam mais ali. E aí ele perguntou: o que está acontecendo? Os meus amigos estavam todos aqui comigo e eles não estão mais. Eu tô com saudade deles. Cadê os meus amigos? O mundinho começou a chorar e ele chorou tanto que acabou inundando tudo e acabou matando alguns seres humanos também. Foi aí que os seres humanos começaram a se perguntar o que eles haviam feito com o mundinho, porque quando eles chegaram ali, o mundinho era alegre e feliz, agora o mundinho era triste e só chorava. Foi aí que, depois de muito pensar, eles resolveram pedir desculpa ao mundinho. E o mundinho aceitou as desculpas, porém ele disse: eu tenho uma condição para vocês, seres humanos. Eu vou desculpá-los, mas vocês precisam cuidar de mim, cuidar da nossa natureza, do nosso planeta. Vocês precisam fazer ações conscientes para que todos possamos viver em harmonia novamente. E assim, os seres humanos fizeram. Eles se uniram, começaram a ter ações conscientes, começaram a replantar as árvores que habitavam o mundinho, plantaram mais flores, limparam os rios. E aí, os animais foram voltando. E aí, o ser humano descobriu que para viver no mundinho era preciso cuidar dele, cuidar de sua natureza e não destruí-la. O mundinho ficou feliz novamente e parou de chorar. E assim, eles viveram felizes para sempre. Mimosa, todas essas histórias que nós contamos nos faz refletir sobre o nosso planeta, sobre o planeta Terra, que é a casa que nós habitamos. Exatamente, Nhoca. Ouvindo essas histórias, a gente aprendeu o quê? Que a gente precisa cuidar da nossa natureza, do nosso planeta. A gente não pode sair destruindo tudo. Temos que preservar o que é nosso. Isso aqui, por exemplo, o Horto dos Contos de Ouro Preto. É um espaço maravilhoso. Exatamente, que precisa ser preservado. E assim, eu espero que vocês também tenham aprendido com a gente que devemos cuidar do nosso planeta. Muito obrigada por ouvir nossas histórias e hoje a gente fica por aqui. Um grande beijo da Nhoca e da Mimosa.